Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder estar ministrando a sua palavra. Você que vai estar ouvindo, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. E a palavra desse dia está no livro de Cantares de Salomão, capítulo 6, o versículo 10, que nos diz assim: Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Então quero deixar uma palavra neste dia com o seguinte tema: as 4 tipologias da igreja do arrebatamento. O livro de Cantares é um livro maravilhoso, conta a história de Israel, foi escrito por Salomão. Israel sofreu muito durante os últimos 2000 anos passados. Na realidade, mais que qualquer outra nação jamais sofreu. O mundo não compreendeu o seu papel, tampouco entendeu. Entretanto, as muitas promessas que Deus fez aos patriarcas, assim como aos profetas, por fim, se cumprirão nesse feliz dia vindouro, quando ela estará diante de Cristo. Ela será formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras e assim por diante. Então, esses são os 4 tipos da igreja do arrebatamento. A alva do dia, que é uma linguagem poética, formosa como a lua, brilhante como o sol e com um exército com bandeiras. A primeira tipologia dentro desse versículo está na palavra alva do dia. O que significa a alva do dia? Significa a primeira luz da manhã, a primeira claridade da manhã. Gênesis capítulo 34, o versículo 24, diz que Jacó, ele lutou com o anjo até que a alva subia. Então a primeira tipologia da igreja do arrebatamento é uma igreja que persevera, que não desiste, que luta até o final, como Jacó lutou com aquele anjo e recebeu a sua vitória. É uma igreja que jamais vai desistir. A Bíblia fala no Salmo 30, o versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, quando a alva do dia veio saindo, aí o Jacó recebeu a sua bênção, a sua vitória, e ele foi honrado para a glória do Senhor. Esta é a primeira tipologia da igreja do arrebatamento, a alva do dia. A segunda tipologia da igreja do arrebatamento, dentro desse versículo do capítulo 6 de Cantares, e o versículo 10, formosa como a lua. A lua é um satélite da Terra sem luz própria, ou seja, a lua ela só brilha por causa do sol. A lua ela tem 4 estações, ou seja, a minguante, a crescente, a nova e a cheia. Espiritualizando esta palavra lua e os seus 4 objetivos, as suas 4 estações, a igreja também ela passa pela fase minguante. A Bíblia fala no livro de Jó, capítulo 25, versículo 5, nos diz assim: olha, até a lua não resplandece. Muitas vezes, na nossa vida de caminhada de fé cristã aqui na terra, a nossa vida fica um pouco minguada também na presença do Senhor. A outra é a crescente. A Bíblia fala em Gênesis 37, o versículo 9: o sol e a lua e 11 estrelas. Ali conta a história de José.
no início da sua caminhada com a experiência com Deus, Deus dá um sonho para ele e que ele vê o sol e a lua e 11 estrelas. Isso fala de uma vida crescente na presença do Senhor. Uma outra estação é a estação da lua nova. Isaías capítulo 66, o versículo 23 nos diz assim, que desde uma festa de lua nova, a nossa vida espiritual também tem a fase minguante, crescente e nova, porque nós somos renovados todos os dias da nossa vida. Existem as dificuldades, existem as barreiras, mas Deus sempre está renovando nós, assim como esse acontecimento com a lua, que é um tipo da igreja. Uma outra estação da lua é a cheia, é a lua cheia. A Bíblia fala em Josué capítulo 10, o versículo 12. A lua parou até que o povo venceu. Ali conta a história de Josué, estando em batalha, e Deus, ele parou a lua para dar vitória para o povo dele naquele dia maravilhoso. Muitas vezes também a nossa vida, ela está mais cheia da graça, mais cheia da unção, mais cheia da autoridade. Então essa é a segunda tipologia da igreja do arrebatamento, formosa como a lua. Não nos esquecendo, nós também passamos por essas fases, a minguante, a crescente, a nova e a cheia. A terceira tipologia da igreja do arrebatamento, brilhante como o sol. O sol é o astro central do nosso sistema planetário. Sem o sol, não existia o brilho na lua. Ou seja, a Bíblia Sagrada nos diz, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, o versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então nós somos um tipo de sol, lembrando que o sol maior que domina a nossa vida espiritual é Cristo Jesus. A Bíblia fala em Malaquias capítulo 4, o versículo 2, mas para vós nascerá o sol da justiça, e esse sol da justiça tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Esta é a terceira tipologia da igreja do arrebatamento. A quarta tipologia da igreja do arrebatamento, exército com bandeiras. Exército significa tropas de uma nação. A palavra bandeiras, ela significa distintivo de uma nação. E cada um de nós somos um soldado de Cristo. O nosso general é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia nos informa em Êxodo capítulo 17, o versículo 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Nesse episódio, o povo de Israel estava em guerra contra Amaleque. Então, quando Moisés ficava com as mãos para cima, o povo de Israel vencia. Mas quando as suas mãos abaixavam, o povo de Israel começava a ser derrotado. Então, Arão e Hur seguraram os braços de Moisés até que o sol se pôs. Olha novamente a tipologia do sol nesse texto. E Deus deu vitória para o seu povo. Assim também não é diferente. Cada um de nós somos um exército de Cristo, que estamos levantando o braço uns dos outros, até Cristo vir buscar a sua igreja para morar na eternidade.
Então estas são as 4 tipologias da igreja do arrebatamento. Lembrando que cada um de nós somos a alva do dia, nós somos formosa como a lua, nós somos brilhante como o sol e nós somos o exército vitorioso de Cristo Jesus, que muito em breve vai morar nas mansões celestiais. Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra venha fortalecer ainda mais a vida de cada um de vocês, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal, para juntos estarmos evangelizando e ganhando almas para o reino de Deus. Deus abençoe, a paz do Senhor.